Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto o professor Márcio Vinícius Barbosa, professor associado de Língua e Literatura Francesa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também é secretário de Relações Internacionais e Interinstitucionais da mesma instituição. Professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. É bom tê-lo aqui para conversar um pouco sobre essa relação internacional entre instituições que podem levar alunos para outros países. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. O professor também é doutor em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez o seu mestrado. Foi presidente entre 2001 e 2009 da Federação Brasileira dos Professores de Francês. Também já foi secretário da Associação Brasileira de Educação Internacional e diretor do Colégio de Gestores de Relações Internacionais da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. E todo esse legado lhe leva a presidente, então, dessa relação internacional e interinstitucional. Professor, a primeira pergunta que eu faço para a gente poder até ambientar um telespectador, como é que funciona um setor como esse dentro de uma universidade federal, né? Historicamente, como é que ele surgiu, por exemplo? Desde quando já existe? Certo. Já tem bastante tempo na UFRN, mas funcionava como uma assessoria de assuntos internacionais, diretamente ligada ao reitor. A partir de 2007, com a intensificação da internacionalização, as ações dessa assessoria foram se intensificando, foram ficando mais complexas, até que em 2010 a UFRN criou a Secretaria de Relações Internacionais. E as universidades federais são bastante diferentes umas das outras, umas são enormes, outras bem pequenas, outras têm 2 ou 3 anos de vida apenas. Então, esse setor não tem o mesmo funcionamento e nem mesmo o mesmo nome em todas elas. Alguns têm secretaria, como nós, outros têm direções, umas poucas têm pró-reitorias de relações internacionais. Normalmente, o que esse setor faz é reunir 2 grandes atividades ligadas à cooperação internacional: a gestão dos acordos internacionais e a gestão da mobilidade discente, né? A mobilidade dos alunos, tanto no sentido de receber alunos estrangeiros, quanto de enviar os nossos alunos ao exterior. No caso específico da UFRN, como nós somos também uma Secretaria de Relações Interinstitucionais, nós gerimos também a mobilidade nacional. Então, tudo que é mobilidade passa por nós. Mobilidade significa tanto a transferência quanto a ida e a volta do aluno, por exemplo? Bom, não existe transferência. Existe uma permanência do aluno por algum tempo em outra instituição. Eu digo assim, no âmbito internacional tem essa mobilidade, ele vai e volta, né? Sim. Mas a universidade... nacional é a mesma coisa. A mesma coisa. É. Não tem nenhuma transferência, por exemplo, não acontece na universidade? Não existe transferência entre universidades. O que existe é um aluno internacional, um aluno estrangeiro, cursando regularmente os nossos cursos, integralmente, sem ser em mobilidade. Nós temos algum tipo de número, não precisa ser exato, mas uma expectativa e uma projeção, por exemplo, de quantos alunos vêm de outros países e hoje estudam na universidade, por ano, por exemplo? Em mobilidade, cerca de 60 alunos vieram em 2016, um pouco menos talvez. E esse ano estamos recebendo no primeiro semestre, em mobilidade, apenas 4. Fruto, talvez, de uma exposição negativa dos eventos no Brasil e em Natal especificamente, ou também das dificuldades econômicas, né? Normalmente, os alunos se interessam por Natal. Nós nunca fazemos, no nosso trabalho de divulgação da UFRN, nunca fazemos muito a parte turística. Nós procuramos nos centrar bastante no trabalho que é realizado lá e recebemos muitos alunos. Mas é claro que eles também têm essas informações sobre a vida em Natal e isso acaba atraindo também muitos alunos. Professor, tem algum apontamento de onde eles vêm? Se tem uma incidência mais de países com a língua semelhante, latina, por exemplo, ou vem de outros países asiáticos? Bem, nós temos alunos que vêm da China. São 8 alunos normalmente, um acordo que temos com a Universidade de Guangdong.
são alunos que estudam português lá. Então, eles vêm para o nosso curso de letras aqui. Temos alunos... há alguma diferença entre os alunos que vêm regularmente. Nós participamos do programa de estudantes de convênio, é um programa do MEC, que é mais conhecido como PEC-G. Tem o PEC-G e o PEC-PG. O PEC-G para alunos de graduação e o PEC-PG para alunos de pós-graduação, que são programas do MEC já, um programa cinquentenário, é uma das experiências mais sólidas do país em termos de internacionalização da educação. Esse programa recebe alunos de países em desenvolvimento, sobretudo da África e da América Latina. Participando desse programa, nós temos hoje cerca de 50 alunos espalhados pelos nossos cursos. São alunos regulares. Eles, a partir do momento que chegam aqui, são tratados como qualquer outro aluno da UFRN. Eles fazem alguma prova? Como é que faz essa espécie Eles são de seleção selecionados nas embaixadas. Nas embaixadas. Muitos programas funcionam assim. Ao estabelecer um acordo, ao aderir a um acordo, a universidade tem de concordar com as formas de seleção. Então, vários programas têm uma seleção que não é feita por nós. É o caso do PEC-G, mas é também o caso de um acordo específico que nós fizemos com Timor-Leste para receber 13 alunos em cursos diferentes para fazer toda a graduação aqui também, financiados pelo governo deles. E é o caso de alguns programas de pós-graduação também, dos quais nós participamos e a seleção é feita externamente. Como na pós-graduação temos um programa do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras em parceria com a OEA. E recebemos alguns alunos da América Latina. Como é que funciona esse acordo de cooperação, né? Agora falando um pouco dos professores. Como é que funciona e quantos programas a gente tem, por exemplo? Certo. A UFRN pode participar de programas, e são muitos, aos programas de cooperação internacional da CAPES, que já são bastante conhecidos e já funcionam há muito tempo. Eles funcionam mediante a apresentação de projetos pelos professores. E cada programa tem a sua oferta, o seu leque de possibilidades, às vezes envolvendo alunos de graduação, às vezes só de pós-graduação, depende do programa. Nesse sentido, nós participamos ativamente de um programa com a França para a área de engenharia, arquitetura e tecnologia, que é o BRAFITEC, Brasil-França. Os professores brasileiros e franceses se unem, formam uma rede de universidades e há o envio e o recebimento de alunos de graduação e também viagens dos professores para discussão de projetos. Esse modelo é um dos mais bem-sucedidos que nós temos na cooperação internacional brasileira hoje. Como o BRAFITEC, também com a França, tem um outro para a área agrícola, que é o BRAFAGRI. Mas nesse mesmo molde, com algumas diferenças, existe o BRANETEC, com a Holanda, o Brasil-Cuba. Desses todos nós ou já participamos ou temos participado com bastante frequência. Saindo da CAPES, na CAPES também, junto com o CNPq, há o Ciências Sem Fronteiras, por enquanto, aguardando um novo edital. Isso para alunos, né? Para alunos. E há projetos, às vezes, financiados por governos de outros países. Nós ficamos sempre prospectando para incluir a UFRN nesses programas. Então, uma coisa é o programa ou a rede de universidades que se une para desenvolver algum projeto conjunto, e outra coisa é o acordo que nós temos diretamente com as universidades. Normalmente, nesses acordos, o que nós tentamos estabelecer é uma reciprocidade. Nós recebemos alunos estrangeiros sem nenhum custo para eles. Não cobramos absolutamente nada, assim como fazemos para os alunos brasileiros. Então, ao estabelecer um acordo, nós procuramos dar esse mesmo tipo de vantagem para o nosso aluno. Quanto ele vai, né? Isso. O Ciência Sem Fronteiras, sem dúvida, principalmente por parte dos alunos, né, do último governo para cá, dos 2 últimos governos, é algo que passou a encher os olhos de democratizar o espaço para muitas famílias que sequer com gerações anteriores estariam na universidade. E muitos deles
hoje viajam para outros países, né? Inevitavelmente nós temos amigos e colegas que tiveram essa oportunidade. Como é que está o estágio dele hoje mediante esse contexto de uma reestruturação, digamos assim, e um corte de gasto, com esse programa, por exemplo? Bom, agora ele está concluindo a primeira fase, né, que durou 4 anos. Os últimos alunos que viajaram ainda em 2016, no início do ano, 2015, 2016, estão voltando agora, depois de um ano de experiência no exterior. Então, essa fase deve se concluir agora. Não sei se a CAPES já vai lançar algum tipo de avaliação dessa primeira fase, acredito que sim, mas não tem ainda nada oficial. E devem lançar uma segunda fase. A segunda fase, segundo o que têm dito os representantes da CAPES em diversas reuniões de que já participamos, deve ser mais voltada para a pós-graduação, em vez da graduação. O que não quer dizer que a graduação vai ficar de fora. Só não vai ter esse atendimento especial que teve, que foi algo inédito na cooperação internacional no Brasil e sem muitos exemplos parecidos no exterior. Foi algo que nos lançou no mundo da cooperação internacional. Ficamos bem conhecidos no mundo todo. E religou realmente, né, essa relação entre os alunos e a própria universidade. Professor, a gente tem algum tipo de número de quantos alunos já passaram pelo Ciências Sem Fronteira, por exemplo? No caso da UFRN, mais de 1.000 alunos. O número exato eu não tenho agora, porque ele, como todos os outros números da área, é bastante dinâmico, né? Mas estamos concluindo agora, tem alguns alunos voltando agora. Mas foram mais de 1.000 alunos da UFRN em diversas áreas do programa. Quando eles fazem esse tipo de mobilidade, que tipo de ações são desenvolvidas nesses países que recebem universidades? São disciplinas comuns, como se fossem as nossas, ou existem outras atividades que acontecem também? Essa pergunta é muito boa, porque há um preconceito generalizado com relação a esses alunos, pois muita gente acredita que eles vão fazer turismo. É lógico que eles fazem turismo também, porque estão em outro país, eles têm atividades de lazer, eles pagam barato pela mobilidade fora do Brasil. Um aluno que está em Portugal, por exemplo, tem facilidade de ir à França e à Alemanha. Tem a proximidade geográfica, né? O que é muito bom, porque isso faz parte da formação dele. Mas existe um acompanhamento sério, tanto do CNPq quanto da CAPES. Quando o aluno não está rendendo o que deve render, eles consultam a universidade e querem saber a nossa opinião. O aluno é de tal curso, deveria estar cursando tais disciplinas e está cursando essas outras. Vocês concordam? Normalmente não concordamos. Né? Até porque tem a bolsa, né? E já houve casos em que o aluno teve de devolver a bolsa. Professor, a gente vai fazer um breve intervalo, mas voltamos a conversar sobre esse assunto, que além de curioso é muito importante, né? Financiamento sobre educação, bolsas e essa questão da mobilidade. E você não sai daí, a gente volta já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá! Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e a gente continua a conversar com o professor Márcio Vinícius Barbosa sobre a mobilidade internacional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, curiosidade, né? Quando os alunos chegam nesses países, a gente estava falando no bloco anterior, além da visitação histórica, é um ganho cultural também, não é? Então, dentro dessa essa experiência, né, com outras culturas, com outros ritos, com outras formas de enxergar, quem sabe até a própria educação, que tipo de atividades são desenvolvidas nesses países? Certo. As atividades variam bastante de acordo com a cultura local e de acordo com o curso que o aluno está desenvolvendo. Normalmente os alunos voltam com opiniões bastante diversas sobre a mesma experiência, às vezes. Alguns achando que foram fazer algo que poderiam ter feito aqui faria melhor, outros achando que a experiência foi bastante proveitosa. E na maioria das vezes é. Uma primeira diferença que eles notam com relação ao nosso sistema de ensino é a maior liberdade que há nas ações acadêmicas nas universidades
estrangeiras. Não há tanta exigência de aulas, de horas-aula, nos cursos que eles frequentam, o que deixa as atividades mais livres. Eles têm de cumprir tarefas em vez de frequentar aulas, né? O que não quer dizer que não tenham de estudar também. O estudo tem de ser muito mais disciplinado nesses casos. E fazem também atividades de estágio, às vezes até em empresas locais. Há casos de alunos que participaram de projetos das prefeituras locais, né? Temos um aluno de engenharia, por exemplo, que desenvolveu um projeto de uma ciclovia para a prefeitura de Toronto. Ele participou viu a implantação do projeto e tudo na prefeitura de Toronto. Outros participam de estágios em empresas, em grandes empresas, voltam com uma experiência bastante diferenciada, né? E já um currículo também diferenciado por isso. Então as experiências são sempre muito ricas. E os casos de alunos bem-sucedidos são muito mais frequentes do que os de alunos que tiveram algum problema. Em uma reunião com o Ministério das Relações Exteriores, eles mostravam os números dos problemas. Até então, já havíamos mandado quase 100 mil alunos, faltava pouco para mandar os últimos, isso foi no final de 2015, essa reunião, e eles diziam que tiveram 101 casos de problemas graves. Problemas graves que vão desde a morte do aluno por acidente ou algum outro acontecimento, até coisas como roubo, como envolvimento em algum tipo de situação ilícita. Mas são 101 casos que eles contavam para 100 mil bolsas, né? É lógico que 101 casos são 101 problemas graves, exatamente, mas estatisticamente nem tanto. Então, e esses outros tantos mil casos de sucesso que não são mostrados na mídia, né? Então, isso é o legado do programa. Esses alunos já estão atuando nos seus cursos, mostrando as diferenças do que eles viveram fora para os colegas que ficaram aqui, para os professores também, trazendo ideias novas, né? É um ganho cognitivo, né, de um capital cultural gigantesco, que só sabe não só cognitivo, como social também. Social. Esses alunos criaram laços com alunos estrangeiros. E esses laços refletem mais tarde, como aconteceu nas nossas vidas como professores, né? Os laços que nós temos na nossa formação se refletem mais tarde em cooperação. Grande parte dos nossos acordos de cooperação surgiram assim. Vai se transformando, né? O aluno que não pôde ir, deseja, tenta estudar mais. No campo disciplinar, né? A gente sabe que até da dificuldade dentro do Brasil, quando um aluno vai cursar em uma outra instituição, o mesmo curso, vai tentar aproveitar, né, a carga horária de algumas disciplinas. Essas disciplinas que são cursadas nos diferentes países, né, como é que elas funcionam quando esse aluno volta para o UFRN, por exemplo? Como é que ela entra dentro desse sistema curricular? Certo. Nós nos organizamos da seguinte forma. Quando o aluno manifesta a vontade de sair para estudar fora, ele nos procura, nós vamos ver quais as possibilidades, ou ele participa de um edital, se é o caso de um programa, ou ele vai usufruir de um dos acordos que nós temos. Ao escolher a universidade, nós consultamos a universidade, dizemos o que ele pretende fazer, a universidade diz se pode recebê-lo ou não, e que disciplinas ou que atividades vão estar disponíveis para ele. Sabendo isso, ele preenche um plano de estudos que é mostrado ao coordenador do curso aqui. E o coordenador, já ciente do que o aluno vai fazer, pode até indicar já alguma equivalência entre as disciplinas que ele vai cursar lá, ou outras atividades, e o que ele faria aqui. O que a gente sempre pede aos coordenadores, em todos os contatos que temos, é que eles se lembrem que o curso dele, tal como existe só aqui. Não existe da mesma forma em outro lugar. Se fosse assim, não precisaria haver mobilidade. O aluno vai porque é diferente mesmo. E vai trazer um problema mesmo para nós, que é o de fazer essa equivalência para o que ele tem que fazer, cumprir aqui. No caso da UFRN, nós não exigimos a equivalência de carga horária, equivalência de conteúdo.
Nós partimos do princípio da acreditação, que também significa acreditar no parceiro. Então, se a universidade oferecer um determinado conteúdo, uma determinada atividade, e diz que o nosso aluno está apto naquela atividade, que ele foi bem sucedido, isso já entra no histórico dele aqui na UFRN como uma atividade cumprida em mobilidade. Professor, dentro dessa secretaria, né, a gente sabe que tem algumas instituições dentro da própria UFRN, né, que têm relações muito próximas, tanto com o país como com outras instituições no campo da educação, né? Por exemplo, o Instituto do Cérebro, né, que é um órgão vinculado dentro da universidade, o Metrópole Digital e tantos outros. Dentro dessa secretaria também é sistematizado o trabalho, ou como é que acontece com essas outras áreas dentro da própria universidade, por exemplo? À medida em que a universidade vai se complexificando, é natural que haja uma organização local também. Nós já temos um exemplo disso no UFRN com a Escola de Música, que é uma das nossas unidades mais internacionalizadas. Eles estão constantemente recebendo professores e músicos de outros países, alunos de outros países. Acabaram de receber cerca de 120 estrangeiros de 29 países diferentes para uma experiência bastante interessante aqui em Natal, que foi o Campus Glomos. Então, lá eles criaram um coordenador local para a internacionalização, o que é o ideal, porque no caso da secretaria, nós temos de lidar com toda a universidade. São mais de 100 cursos de graduação, são mais outros tantos de pós-graduação, muitas áreas diversas. Então, nós não temos como avaliar academicamente os projetos. Nós contamos com os coordenadores de curso, com os chefes de departamento, os diretores de unidades. Até porque cada área tem sua especificidade, né? Exatamente. A cooperação entre escolas de música, por exemplo, a variação entre os professores da escola local seria mais adequada para isso, né? O que a gente faz é dar apoio às unidades que ainda não têm uma organização como a da escola de música. Professor, dentro da avaliação da Universidade Federal, né, a coloca entre uns das melhores do país, né? Na região Nordeste e Norte, sempre a gente está ali na ponta. Esses acordos, eles terminam também ajudando ou colaborando com esse tipo de avaliação? Ajudam. Nacionalmente, a internacionalização ainda não figura como um quesito para essa avaliação. A avaliação do MEC, por exemplo, ainda não faz sistematicamente o acompanhamento da internacionalização, mas está caminhando para isso, na medida em que vem já, inclusive, investindo financeiramente nisso, nas universidades, ainda que minimamente. Mas outras avaliações em rankings internacionais a colocam também como um critério? Sim, sim, sim. A internacionalização é quase o único critério para o estabelecimento de uma boa posição nos rankings internacionais. A UFRN tem participado sistematicamente de 2 rankings, o da Times Higher Education e o da QS, ambos sediados na Inglaterra. Então, anualmente, nós enviamos as informações, projetos, os números. Normalmente, eles querem saber o número de alunos estrangeiros que temos, o número de professores estrangeiros, quantos deles são mulheres. Eles colocam a universidade mais ou menos em que posição? Eu não vou saber de cor agora qual foi a posição do ano passado, mas no ano passado, na Times Higher Education, nós entramos na lista no ranking mesmo do mundo todo. Lógico que numa posição, se não me engano, 400 e tanto, talvez mais, 400 e tanto na América Latina. No mundo é ainda mais. Essa é quase a posição que a USP ocupa no mundo todo, né? Que é o nosso Se você for comparar com universidades, por exemplo, como Coimbra, tem mais anos do que o próprio descobrimento do país. Sim, mas nem sempre a idade é que determina a posição no ranking. Por exemplo, há alguns países europeus com universidades muito tradicionais que não figuram no ranking. Isso faz com que alguns países desenvolvam ações
no sentido de promover essas universidades. A Rússia, por exemplo, tem um programa específico para isso, que eles chamam de 5-100. Eles escolheram 100 universidades, dessas 100 eles criaram uma espécie de competição entre elas. Não, uma competição. Não, uma competição mesmo. E as 5 que se saírem melhor vão ter um apoio diferenciado do governo para que elas consigam figurar melhor, em melhores posições nos rankings internacionais. Professor, a gente não tem tanto tempo, mas uma pergunta importante também. A gente sabe que para que um curso ou um programa de pós-graduação ele seja realmente estabelecido, né, tem aí 10 a 30 anos, é um programa realmente muito bem conceituado, né? Dentro dessa Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais também, as revistas e os periódicos também terminam atravessando uma das ações ou faz parte realmente das ações de cada programa buscar esse tipo de parceria com outros países? No caso da UFRN, tem feito parte das ações dos programas a publicação no exterior, com o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Nós estamos reorganizando o setor. Talvez em breve já exista um setor de tradução próprio para esse tipo de apoio, mas ainda é algo que estamos planejando. Atualmente, o que os professores que querem publicar no exterior encontram é o apoio no seu próprio programa e na Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Outra coisa interessante, aí vai um pouco para o aluno que quer fazer ou se candidatar para uma determinada bolsa, né, para um edital. Como é que funcionam esses editais e de quanto tempo? Depende de quem promove a bolsa. Nós participamos regularmente desses programas da CAPES, de que eu falei, mas também de programas do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, principalmente com a Colômbia e com o México, de programas oferecidos pelo Banco Santander. Participamos de 4 programas do Banco Santander, as Bolsas Luso Brasileiras, Ibero-Americanas, o Top China e a Bolsa Fórmula. Então, cada um desses programas tem uma chamada anual. Nós lançamos editais através do sistema, através do nosso site. Os alunos são selecionados pelos índices acadêmicos que eles têm. O site, o senhor poderia... Sim, é www.sri.ufrn.br. Siri, né? Siri. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E fica o convite aí para você poder acompanhar também pelo site da Secretaria esse apoio à mobilidade internacional. Você que é aluno, você que é professor também. E a você que acompanha o nosso programa de hoje, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina mais um programa Educação em Pauta aqui, fazendo o convite para o próximo sábado, às 10 horas da manhã, continuar com mais um programa Educação em Pauta. A gente se vê na próxima semana. Até lá!